Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live para falar sobre o futuro do mundo do trabalho. E essa noite a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre saúde mental. Sobre imunidade, sobre como isso se relaciona no mundo do trabalho. E a gente vai receber um convidado querido, muito especial, Galeno Hassen, geriatra, que vai estar falando com a gente, esclarecendo até algumas dúvidas, porque tem surgido muitos questionamentos. Estou vendo aqui bastante gente entrando, a Márcia, a Sani, Francelina, o pessoal que está entrando, boa noite. Olha aí o pessoal de São Paulo, Fátima Fonseca, a gente está aguardando o Galeno entrar. O nosso tema foi mais um pedido do que qualquer outra coisa. Como muitos sabem, e é uma coisa que eu sempre falo, eu pesquiso assédio moral. E assédio moral tem tudo a ver com saúde. Boa noite, Galeno. Seja bem-vindo. Boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite bem para todo contigo? mundo. Tudo Tá me jóia. ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, bacana. Oi? Aqui, acende aqui para mim, por favor. Então, eu estava falando que o Galeno, médico, geriatra, Galeno Hassen, que ontem ele falou comigo, olha, você tem que falar o meu nome corretamente. Nós é libanês. É libanês. Eu quero dar boa noite para todo mundo, agradecer a participação, a presença dos amigos, família, alunos, pessoas que passaram a me seguir por conta das lives. Quero agradecer a presença de todo mundo. Eu falava um pouquinho antes de você entrar, Galeno, não sei se você chegou a ouvir, nós, enquanto pesquisadores, e o Galeno é um médico geriatra, pesquisador, atua no ramo da medicina há quase 20 anos, e quando a gente fala isso, olhando essa pessoa, não vai dizer que ele está há tanto tempo, mas ontem a gente estava discutindo sobre isso. Eu já tenho 22 anos pós-formada, então é isso mesmo, conforme-se. Mas a gente precisa falar de saúde. E ele ontem me perguntou, poxa, é um tema tão complexo. Então eu queria começar essa live de hoje fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu vou ler um texto bem pequenininho para a gente refletir sobre o quanto a saúde faz diferença na nossa vida. Esse texto foi um texto que foi vinculado, começou dentro desse processo de pandemia e a partir do momento em que eu tomei conhecimento, achei muito bacana, muito legal. E as pessoas ficaram em casa. E leram livros, e escutaram, e descansaram, e se exercitaram, e fizeram arte, e jogaram jogos. E aprenderam novas formas de ser e ser inquietude. E ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas rezaram, algumas dançaram. Algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. E começaram a se curar. E na ausência de pessoas vivendo na ignorância, no perigo, no egoísmo e na inconsciência, a Terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram novamente, elas choraram seus mortos e fizeram novas escolhas, e sonharam sonhos novos, e criaram novas formas de viver e de curar completamente a Terra da mesma forma que eles haviam sido curados. Esse texto ele foi atribuído a uma autora chamada Kitty O'Meara, e o que eu tenho enquanto referência do texto, e eu trago esse texto para começar o nosso bate-papo de hoje, justamente para falar um pouco sobre a questão da saúde, quanto isso influencia na imunidade. A gente tem falado muito de imunidade em relação à questão da pandemia, como fazer com que essa imunidade seja no mínimo mantida, porque muitas vezes a gente não tem nem oportunidade de conseguir aumentar, não é? Como a gente pode trabalhar essa ideia da saúde mental para que ela possa nos auxiliar dentro de um equilíbrio, para que a gente mantenha a nossa ansiedade, porque tem muita gente que já sofria de ansiedade hoje, muito mais do que o normal, e principalmente o quanto isso influencia no universo do trabalho. Então, com a palavra Galeno, médico geriatra, pesquisador, professor da PUC de Minas Gerais, é um prazer receber você, Galeno. E agora é contigo. Obrigado, minha amiga. Bom, primeiro é um prazer, é a primeira live que eu faço. É a Opa! primeira live. É a primeira live que eu faço.
Já participei de programa de rádio, já participei de programas ao vivo, mas usando essa ferramenta é a primeira vez. Ainda que eu seja professor, eu não tenho muito embaraço com isso não, me sinto bem à vontade. Mas Karina e todos os nossos amigos que estão aqui ao vivo, né, nos assistindo, a gente precisa entender uma coisa. Nós, enquanto seres vivos, nós temos uma capacidade chamada adaptação. Então a gente se adapta. E o nosso corpo é formado de órgãos e sistemas. Então você tem sistemas relacionados à manutenção da vida, que é o sistema cardiorrespiratório, o sistema urinário e cardiorrespiratório. E você tem também o sistema de relação. São sistemas envolvidos com a relação do homem com o meio que o cerca, tanto o meio externo quanto o meio interno. E aí fazem parte o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Por isso que tudo que acontece ao nosso redor sofre influencia esses três sistemas, no meio que é chamado de estresse, e é isso que é a pauta, né? Que é a grande tônica do Sim, nosso assunto hoje, né? O que é estresse? Estresse é um termo que já existe há mais de 80 anos. E é a forma como o organismo responde a uma agressão, a um estímulo, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, agressão. Isso é um mecanismo de adaptação. Foi através do estresse, o estresse ele pode ser visto pelo leigo como uma coisa ruim, mas não necessariamente é uma coisa ruim. O estresse é uma forma que nós temos de nos defender de uma determinada agressão. Se a gente voltar lá nos primórdios, o homem, para sobreviver, ele tinha que fugir de mastodonte. Ele tinha que caçar tigre, caçar animais grandes para sobreviver, para se alimentar. Só que hoje o estresse nosso é voltado para outras coisas, não é? Até bem pouco sim. tempo era trânsito, era muitos compromissos. E sabe o que é engraçado, Karina? Eu não sei se vocês todos têm essa mesma percepção, mas eu conversava com várias pessoas e muitos falavam assim: Nossa, eu estou cansado, 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 cansado. Mesmo descansando, cansava. A gente não parava um minuto, seja Exato. viajando, seja trabalhando em casa, seja trabalhando fora de casa, à frente do computador, fazendo algum trabalho braçal, manual. Sempre a gente cansava. E isso é estresse. Então, assim, o sistema nervoso, ele reage, né? O Sim, sistema nervoso, ele reage dando respostas rápidas. O sistema endócrino, ele também é um sistema de resposta. Só que a transmissão dos comandos entre os órgãos não é feita por impulso elétrico. É a produção de hormônios. E o sistema imunológico também é a forma como nós nos defendemos das agressões. Por isso que a gente produz inflamações. A inflamação é um tipo de resposta ao estresse. Só que, ao contrário do que acontecia há muito tempo, o nosso estresse ele era agudo e pontual. O problema é que nós estamos nos submetendo constantemente a respostas estressoras. A gente está constantemente sendo estimulado a resposta estressora. E é engraçado assim, a parte da ciência que se ocupa com esse assunto que a gente está discutindo chama psiconeuroimunologia. É juntar a psicologia, o psique, com eventos neurológicos, nervosos e sim. sistema de defesa, imunologia. E engraçado que um dos modelos animais que já foram muito estudados empregam vários tipos de estresses. Um deles é o estresse da imobilização. Então pega modelo animal, coloca dentro de um tubo de ensaio ou de alguma forma de prisão e observa qual que é a resposta do animal, né, estudado. É até angustiante isso, né? Uma experiência Opa, até ruim. Mas há várias interpretações obtidas a partir desse tipo de estresse. E engraçado é o que nós estamos vivendo, né? É o estresse do exatamente. confinamento, da reclusão. Isso também é estressante, porque as pessoas pensam, "Ah, mas como assim? Você está em casa, você está no conforto da sua casa. Mas quem disse que a maioria das pessoas gostam disso, não é? É, eu só tenho No- reclamado bastante, né?
E o outro problema é o pós que todo mundo fala, né? A gente sempre fica se planejando. Depois Sim, que passar a onda, o que que a gente tem vontade de fazer? Acho que a maioria das pessoas aqui tem vontade de quê? Quando passar a pandemia, sair de casa, sai de visi- casa. visitar a família, os amigos, fazer uma festa, um churrasco, um encontro. Mas eu fico me Exato. perguntando, e eu vi até o comentário de uma, de uma reportagem na internet. Será que a gente realmente vai voltar ao normal assim de cara? Será que a gente vai ter tranquilidade em pegar um avião, pegar um ônibus? É uma grande frequ- questão, né? Então a gente precisa pensar assim, essa normalidade, eu penso que não vai voltar da maneira como a gente imagina, de forma rápida, mas que vai voltar, vai. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos seres vivos. Qual é a vantagem de ser vivo? A gente se adapta, a nossa capacidade. Exatamente. Qual a vantagem de ser homem, né? Ser humano? Nós temos ferramentas que outras espécies não têm para se adaptar. Então a gente vai encontrar uma Exatamente. forma de sair bem, melhor do que a gente está agora. Inclusive, tem uma participação aqui, a Sani fala, creio que haverá muita prudência. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ir postando. Se porventura eu não conseguir fazer no decorrer da nossa conversa, manda de novo que a gente faz. Galeno, com relação a essa questão da saúde mental, você fez uma explicação muito didática, principalmente para quem não é da área médica Sim. e, por incrível que pareça, de uma hora para outra surgiram vários especialistas em medicina, mesmo aqueles que porventura sequer tenham passado uma faculdade de medicina, mas a gente tem estudos já que evidenciam o quanto é complexo essa questão da saúde mental e como ela pode nos prejudicar ou nos ajudar se você buscar um equilíbrio dentro desse processo de isolamento que a gente está vivendo. Isolamento esse que é um isolamento social, mas a gente também está vivendo uma outra questão, que é o isolamento psicológico. Tanto é que os órgãos, principalmente na área de psicologia, os conselhos, eles passaram a autorizar atendimentos online, que até então eram restritos a algumas pessoas que eram cadastradas no conselho para poder fazer esse tipo de atendimento, porque além do isolamento social, que é o que a gente vê, o físico, existe também todo um isolamento psicológico que vai ocasionar uma crise muito grande em relação à saúde mental. E você, por ser geriatra, você já tem uma experiência que é muito interessante, no sentido de que o geriatra, ele tem, as pessoas muitas vezes têm preconceito, né? Como tem com o Uhum. psiquiatra, quando fala geriatra, fala, não, eu não estou na idade, mas o geriatra é um médico que ele vai tratar do indivíduo durante o seu percurso de vida, não necessariamente apenas quando ele está envelhecido, mas sim no processo de envelhecimento. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, buscar essa saúde mental, para que esse isolamento social, que acarreta o isolamento também psicológico, possa ser equilibrado de forma tal que a gente busque esse envelhecimento de maneira saudável. Como é que vocês da área de geriatria estão conseguindo enxergar todo esse fenômeno que está acontecendo? A questão é a seguinte, Karina, assim, o geriatra é uma especialidade dentro de um conhecimento maior chamado clínica médica, dentro de um conhecimento maior ainda chamado medicina, dentro de uma área ainda mais complexa chamada saúde, né? Então, na verdade, a gente é só uma divisão do conhecimento. Nessa divisão, a gente se preocupa com o envelhecimento enquanto processo. Só que não pode ser só uma Exato. explicação exclusiva do geriatra. O cardiologista, o endocrinologista, o neurologista também, quando vai atender uma pessoa idosa, ele tem que ter uma sensibilidade em relação a esse processo, entender que é um processo. Em relação Exato. ao geriatra, um dos problemas mais comuns que a gente aborda e a gente tenta desconstruir, a gente chama isso de imobilidade ou imobilismo, que é, eu tenho um cacuete de professor, acaba explicando tudo, né? Imobilidade é a supressão dos movimentos. Então, as pessoas, à medida que vão envelhecendo, elas são convidadas a ficarem imóveis, né? Não saírem de casa, não trabalharem, evitar certas atividades porque implica em risco, né? Trauma, etc.
E aí a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais restrita, vai se sentindo cada vez mais isolada. Esse isolamento gera um estresse. Estresse, como a gente viu, é uma resposta do organismo a uma determinada agressão. O isolamento é um tipo de Exatamente. agressão. Se Sim, esse estresse for crônico, na verdade, assim, como o nosso organismo ele se adapta, assim, você chega um estresse, sofre um estresse, você responde a ele, mas com o tempo você se equilibra, você se adapta. Se o estresse é prolongado, você começa a desenvolver uma série de doenças. Foi exato. citado aí no grupo de discussão, ansiedade, né? O que é ansiedade? Ansiedade é uma reação normal do organismo. É um tipo de estresse, é preocupação antecipatória do futuro. Mas se você fica preocupado constantemente com o futuro, você adoece. Exatamente. É o que tem Aí tem as acontecido. repercussões. Dentro da perspectiva do idoso, o que a gente acha curioso, né? Que a gente até comentou isso tempos atrás. Nós, que não somos ainda os idosos, e principalmente aqueles mais frágeis, que ficam mais restritos à casa, ao domicílio, né? A gente talvez crie uma espécie de empatia com o Ou que perfeito. acontece com o idoso, não é? A gente consegue agora Exato. se colocar no lugar daquele idoso confinado. Claro aqui que eu não vou entrar em debate com questão de isolamento vertical ou horizontal, senão é assunto para muito tempo. A gente vai acabar fugindo da pauta inicial. Exato. Mas, por exemplo, a isolamento vertical ele pressupõe que quem é grupo de risco, como é o caso do idoso, ele tem que ficar restrito ao leito, restrito à casa dele. As outras pessoas que não são idosas não são grupos de risco, não é? Só que isso gera uma série de questionamentos. Um deles é colocar o idoso obrigatoriamente dentro de casa, uma faixa etária que já é convidada a ficar dentro de casa. Agora você a vê, defende que ela fique obrigatoriamente dentro É de casa. complicado. Muito complicado. Porque tem idoso que tem 80, 90 anos, mas que trabalha como a gente, né? Tem que prover Sim, sustento da família. Ele tem ocupações fora de casa. A gente sabe que as pessoas exatamente. idosas adoecem mais, têm mais propensas a complicações, mas não quer dizer que esse termo tem que ser tão rigoroso, né? Restrição. A gente vê como é É, ruim a gente ficar dentro de casa todo o tempo. exatamente. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de bater um papo com o jornalista André Vargas sobre a questão do trabalho remoto. Então, eu reforcei muito isso. Eu acabei de assistir uma live com uma querida que, inclusive, já está aqui falando justamente sobre essa diferença. A gente vive um momento de quarentena. Mas o trabalho em home office é quando você tem, que é o termo que a gente mais se aproximou dentro desse processo em português, assim, um termo em inglês que a gente adequou à nossa realidade, obviamente que é quando você escolhe trabalhar naquele ambiente. É diferente do que a gente está vivendo hoje, que é uma quarentena onde você tem que precisa se resguardar, resguardar o outro. E muita gente está falando aqui, eu não vou poder citar todo mundo que está falando, mas enfim, a maioria das pessoas estão dizendo isso. Assim, as mudanças de hábito foram muito abruptas, muito rápidas. A gente Sim, se adapta enquanto ser humano, mas a gente sabe o quanto é complexo. Eu até citei um caso meu, um exemplo meu, onde eu dizia que na primeira semana eu fiquei meio catatônica. Eu falei, gente, é real isso que está acontecendo? Porque parece um filme de Hollywood, mas 2 meses depois você já chega à conclusão, né? Quem não chegou ainda, desculpa, mas desce porque a Terra está girando. Mas é importante a gente deixar claro o quanto essa mudança de hábito passou a trazer uma série de mudanças de comportamento. E aí eu vou citar um exemplo de uma pesquisa que saiu bem recente, saiu agora no mês de março, abril, de uma unidade da PUC, da qual você é professor também, mas do Rio Grande do Sul, onde eles estão fazendo uma pesquisa sobre a mudança no hábito do sono. Sono tem a ver com aumento de imunidade, sono tem a ver com a possibilidade de você ter uma melhoria na qualidade de vida, a gente sabe disso. Do ponto de vista cerebral, a gente sabe que vários estudos falam sobre essa questão, a neurociência vem debatendo muito isso, e a pesquisa vai justamente buscar essas respostas, ou seja, o sujeito que é profissional
passou a mudar a sua rotina. E semana passada a gente discutiu muito isso. Essa questão do trabalho remoto mudou a rotina das pessoas. Tem muita gente reclamando, estou trabalhando mais, estou dormindo mais tarde, estou acordando mais cedo, ou então não consigo mais acordar no mesmo horário que eu acordava, não dorme bem. E dentro desse contexto, a gente entende o quanto é importante perceber esses hábitos que estão vindo contrariamente à nossa saúde, para que isso também não nos prejudique, não apenas no trabalho, como na relação pessoal, porque de uma hora para outra os pais e filhos estão todos convivendo 24 horas, aquelas pessoas que porventura ainda precisam sair de casa para ir para o trabalho, não estão tendo mais a mesma rotina, os filhos estão fora da escola, a gente nem sabe se essas crianças, se esses adolescentes vão voltar. A gente não tem essa informação ainda, está tudo muito solto, e isso tem mexido muito. E essa pesquisa ela vem justamente buscar essas respostas, como as pessoas estão tendo esse comportamento. E aí, dentro desse contexto que eu estou colocando, a gente sabe o quanto a ansiedade que você colocou muito bem, ela gera uma série de outras questões. Crise do pânico, tem muita gente que já tem a crise, potencializou agora no momento da pandemia. Não saber fazer a gestão das emoções é uma questão agora muito importante, tanto no âmbito da família, como no âmbito da empresa, quando você vai para o trabalho, como essas pessoas estão dentro desses ambientes. Pensar em inteligência emocional, que era um tema que para muita gente parecia mais coisa de autoajuda, mas desculpa, vamos ler mais um pouco sobre isso e ver o quanto isso é importante para a saúde mental e tantas outras coisas. E aí eu trago um dado. Alguns dados eu coletei para a gente poder discutir essa questão hoje, e eu trouxe 2 dados que me chamaram bastante atenção. A Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma pesquisa bem recente, agora em abril, com 400 médicos, e 2 dados assim gritantes na pesquisa que a gente precisa colocar aqui e pensar um pouco sobre isso. 67,8% dos médicos receberam novos pacientes, pessoas que nunca tinham tido nenhuma característica, digamos assim, para buscar um psiquiatra, tá? Uhum. E 69,3% dessa pesquisa, 69,3% atenderam pacientes que estavam em alta e retornaram para esses consultórios por conta da questão da pandemia. Ou seja, como é que a classe médica também está tendo um choque de realidade com essa pandemia, não apenas na questão dos leitos, dos hospitais lotados, mas também com essa questão da saúde mental. Como é que você consegue dizer para a gente qual é a tua reflexão sobre esse cenário? Nossa, são várias. Primeiro que, quando você estava falando, eu fiquei pensando, uma coisa que me deixa muito preocupado é a internet, ela abriu É, canal para todo mundo falar o que quer, para procurar saber o que quiser. Então você tem exatamente. um volume de informações incrível sobre tudo, sobre qualquer coisa. Tem tutorial até para trocar lâmpada, por exemplo, né? No caso da medicina, o que que nos angustia? Pelo menos me angustia como médico, porque muitas pessoas tentam simplificar aquilo que é complexo. Eu fico muito preocupado e eu me policio muitas vezes, e eu policio as outras pessoas, olha, toma cuidado com essas promessas infalíveis. Toma cuidado com respostas muito simples para coisas muito complexas, não é? E, infelizmente, o contexto atual também abre canal para tudo isso, né? Uma das coisas que a medicina combate é o tal do charlatanismo, que é você Sim, vender falsas promessas. Isso, primeira coisa, me angustia muito. Você tem, como você disse no início, tem vários doutores exato. na divulgando suas opiniões e claro, olha, Karina, nós estamos numa situação de extrema vulnerabilidade. Nós estamos todos fragilizados. Por mais que a gente se arme, por mais que eu tenha o conhecimento sobre saúde, por mais que eu seja geriatra, eu enfrento dificuldades também, até com as pessoas próximas a mim, porque não é fácil, não é? Convencer um idoso a não sair de casa. Na verdade, eu não convenço, eu argumento, né? Eu, Exato. eu sempre falo com as pessoas, ó, eu não sou oráculo, eu sou médico. Eu sou uma pessoa que vai dizer o que eu penso dentro daquilo que eu estudei, que eu aprendi. A decisão final é sua.
é o princípio da autonomia. Isso é um princípio ético básico da medicina, entendeu? Você dá a palavra final, eu só dou Exato. orientação. Então eu falo para a pessoa assim, olha, os idosos têm maior risco de, ao adoecerem de uma pneumonia ou de outra infecção, tem maior risco de serem internados, complicar ou até falecer. A decisão sua de ir ou não ir para a rua é sua. Eu não vou me responsabilizar, não posso me responsabilizar, porque você ainda tem capacidade cognitiva de decidir o que você faz. E é uma coisa que Perfeito. a gente sempre discute dentro do contexto da geriatria, né? As pessoas idosas, não é o RG que vai definir a autonomia dela. Não é porque a pessoa tem 90, 80 ou 100 que vai definir se ela tem ou não tem autonomia. É isso aqui, ó. Capacidade Perfeito. cognitiva, né? O que é cognição? Didático, né? Cognição é a capacidade que o ser humano tem de compreender e resolver um problema. Se a pessoa é capaz de fazer isso, ela tem direito de decidir o que ela faz. Isso é um entrave que a gente encontra sobre isso, né? Se a pessoa deve ou não deve o que fazer. E isso é só para completar a pergunta que você me fez, uma angústia que nós vivemos realmente é em relação à telemedicina. Na verdade, telemedicina, ela não pode ser vendida como a única modalidade de atendimento, como a única forma de você resolver o problema de um paciente. Eu, particularmente, não tenho experiência com telemedicina, eu ainda não tive a oportunidade, realmente fui pego de surpresa. Então, eu não posso dizer que é uma ferramenta, não acho que seja uma ferramenta ruim, não. Ela é válida para várias situações. Talvez para algumas, talvez para muitas, inclusive. Mas não para todas. Porque a medicina envolve contato, né? Você pegar na pessoa, você senti-la. Isso é uma coisa que a gente ensina na faculdade, né? A clínica é soberana. A conversa com o paciente, o toque, é o principal norteador de uma conduta médica. Porque É se isso pedir aí. exame por pedir, se você não souber o que você está procurando, o exame não vai te dar essa resposta. E hoje em dia tem 3.000, talvez seja um exagero mesmo, mas você tem tanto procedimento de exame de sangue, exame de imagem, você não sabe o que você está procurando, não adianta você pedir. E se der negativo o exame? Você vai achar que a É. pessoa não tem nada? Só Né? fazendo Então, uma. Desculpa. pois não, pode falar. Só fazendo uma comparação aqui, bastante gente pontuou algumas questões que são importantes. A gente teve uma pergunta aqui da Fátima, inclusive, que ela pergunta como controlar essa ansiedade, porque as pessoas estão passando a ter mais crise. A gente teve uma outra pessoa que colocou o filho com 22 anos com crise de ansiedade. Nós tivemos também uma fala que corrobora muito com isso que você acabou de colocar, essa preocupação, o Antônio, que é um advogado lá de São Paulo, Uhum. ele colocou justamente que o Dr. Google, ele responde muito também na área da advocacia, e tem alguns advogados, a gente tem médicos, advogados, eu queria muito agradecer a participação de todo mundo, como eu imaginava essa live, ela tá super bacana, com uma audiência super legal, já colocaram aqui São Mateus, Campos, Itaperuna, Guaçuí, Guarapari, Vitória, Vila Velha, São Paulo, Rio de Maravilha. Janeiro. Nossa, tem muita gente de Minas, as cidades de Minas aí sendo representadas também. E a gente tem gente de fora do país, inclusive com fuso horário. Eu quero agradecer o pessoal que está acordado até essa hora assistindo a gente, mas a grande questão é como isso vai ser no depois. A gente não tem a mínima ideia de nada. E as pessoas estão tendo que viver, você usou essa palavra, com angústia. Por exemplo, Uhum. telemedicina. Eu sou professora na pós-graduação, você sabe disso, numa faculdade bem conhecida lá no Espírito Santo, que é a EMESCAN. Quero agradecer também que tem bastante gente de lá que está assistindo a gente hoje. E foi uma grande discussão dentro da faculdade. Como é que isso ia ser incorporado, como ia ser visto, inclusive do ponto de vista ético. A gente teve até uma reflexão aqui sobre a questão da ética. Estão falando aqui Cachoeiro, pessoal de Cachoeiro também. Então, é importante a gente ter muito a ética enraizada cada vez mais nas nossas vidas. Eu até coloquei isso na live anterior que eu tive a oportunidade de assistir, porque as pessoas muitas vezes elas confundem, elas acham que ética é só você saber o que é fazer o certo. Não, ética é uma pergunta. Ética não é saber o certo, é saber por que você está fazendo certo. E numa época Uhum. como essa,
A gente precisa se adaptar. A Tátia coloca aqui agora, estamos trocando os pneus do carro com ele em movimento. Sim. A gente está precisando fazer isso de uma forma muito intensa. O Cristiano colocando, a mãe dele também está assistindo aqui, está todo mundo assistindo, bacana. Então, é complexo você lidar com essa angústia, com essa ansiedade, com a busca do equilíbrio por uma saúde mental, para que você tenha mais imunidade, para que você não fique doente, porque as pesquisas já estão mostrando isso claramente. Que muita gente, num momento como esse, está passando por um período de adoecimento porque não está conseguindo lidar com essa questão da imunidade. Imunidade, eu vi uma frase hoje muito interessante falando o seguinte, que imunidade não é só você se limitar ao exercício físico, que é fundamental fazer o exercício físico, mesmo que seja uma caminhada ao redor da casa, como muita gente eu sei que está fazendo, mas assim, além disso, alimentação e saúde mental, ocupar a mente. E eu conheci uma expressão, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, chamada infotoxicação. É uma intoxicação de informações. Então, você pontuou. O Google está aí, está todo mundo procurando. Tem gente que é sintomático, tem gente que não é, mas o que é isso? E tem gente, doutor Galeno, que nem está doente, mas só de assistir a televisão fica doente. E aí, como é que a gente lida com essa questão? É o estresse, né? Porque você vê uma notícia, essa notícia não te agrada, essa notícia te deixa impactado e o seu organismo vai reagir a esse estresse. E aí você vai produzir, né? Vai produzir adrenalina, que todo mundo conhece a substância, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, né? Às vezes chega a pessoa no pronto-socorro lá, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, tá explodindo, mede a minha pressão. Aí eu falo, melhor eu primeiro tratar sua dor de cabeça para depois medir sua pressão, porque é claro, a dor de cabeça gera um estresse, Exato. né? As pessoas estão. Gente, você viu que tem várias perguntas aqui muito pertinentes. Eu vi algumas aqui. Por exemplo, pois é, o pessoal está reclamando que eu deixei Montes Claros. Só deixei geograficamente, mas meu coração ainda está lá. Um abraço também para o pessoal de Montes Claros. Eu tenho alunos em Montes Claros, Pois é, inclusive. eu amo esse lugar, eu amo Montes Claros. Como eu Tem estava mais dizendo, perguntas Karina, aqui, então segue aí porque a gente tem. tem bastante pergunta. A gente Olha, pode daqui a pouco tem. passar para Desde que elas. começou a quarentena que não liga a TV. Bom, vamos pensar assim o que a gente pode fazer, assim, orientações médicas, obviamente. O que você pode fazer para diminuir a tensão? Primeiro, você tem que pensar que nós temos que nos adaptar a uma realidade estressante. Qual é a realidade estressante? Confinamento. Confinamento não é Exato. uma coisa boa, tá? Confinamento é um remédio amargo. Quem disse que todo tratamento é bom? Gente, desde quando a gente é criança, a gente questiona certos tratamentos. Olha a injeção, o terror da criançada, não é? Tem uma outra coisa aí, pedindo licença na geriatria, chamado iatrogenia. Já ouviu falar essa palavra, Karina? Não. Iatrogenia. Fala pra gente, pelo amor de Deus, senão o pessoal já vai pro Google. Iatrogenia é o resultado desagradável de uma intervenção. Então, você, como advogado, você pode também fazer uma intervenção que pode causar algum mal. Um nutricionista, um engenheiro, uma intervenção. E quem disse que esse confinamento não causa malefícios? Causa. A É, gente está comentando agora sobre isso, né? A pauta da nossa discussão de hoje é o malefício do confinamento e como enfrentá-lo. Mas ele é um exatamente. mal necessário. Porque, na verdade, quando a gente pensa numa intervenção, você tem que pensar primeiro no risco. Primeiro, você tem indicação, lógico, né? Tem indicação fazer essa intervenção do confinamento? Tem, porque até o momento é a única forma de você evitar o colapso do sistema de saúde, pensando como coletividade, né? E o risco é maior que o benefício. Qual é o benefício? Você evitar o aumento de mortes por incapacidade do sistema de saúde. Qual que é o Exatamente. malefício? Adoecimento das pessoas por transtornos psicológicos, né? Transtornos mentais, depressão, ansiedade, como a gente falou. Sim. Malefício econômico, mas aí o colapso do sistema de saúde também tem malefício econômico. Então não adianta Opa. pensar que você está poupando vidas com a saúde e matando outras com a economia.
Não se separa uma coisa da outra. Saúde é Exato. economia. Por que que a gente tem que investir em saúde? Por que que a gente paga plano de saúde? Por que que a gente precisa falar tanto em medicina preventiva? Porque saúde não é gasto, é investimento. Por que que eu Opa, falo que o idoso ele precisa ser convidado a continuar ativo? Porque isso é investimento para permitir o quê? O menor uso do sistema de saúde, não é? Por que que a gente precisa formar profissionais capazes de lidar com a pessoa idosa, o aspecto do envelhecimento saudável? Porque quanto mais idosos saudáveis, perdão, menor é a utilização do serviço de saúde, fica menos caro. Quem tem mais de 60 anos paga plano de saúde mais caro. Por quê? Porque ele utiliza mais. São agora essas questões. só Pois não. fazendo um parênteses aqui, porque surgiram algumas perguntas, inclusive resgatando uma coisa que você falou anteriormente, o Antônio Firmino, ele faz uma pergunta a respeito da questão da telemedicina que você colocou e, enfim, Uhum. se posicionou dentro desse contexto como sendo uma coisa que pegou a maioria dos profissionais de surpresa. Ele coloca, falando em telemedicina, qual a sua opinião sobre a perícia médica à distância? E ele completa depois, um pouco na sequência, ele dizendo que o CNJ determinou as teleperícias serem contra a ética médica, ou seja, você fazer essa perícia à distância e trazer a telemedicina dentro do contexto jurídico, como é que você, assim, vendo isso de uma forma, digamos assim, é uma questão recente, mas ao mesmo tempo, mesmo todo mundo sendo pego de surpresa, a gente tem que se adaptar, como você bem falou, a gente tem essa característica. Qual é a tua visão, assim, em relação a essa questão que ele coloca? É uma pergunta muito interessante, por sinal. Uhum. Ô, E Karina, depois, só rapidinho, a Márcia sim. pede para você depois dizer como é que se escreve o que você acabou de falar, que você me perguntou que eu não sabia. Depois aí na sequência você fala como é que escreve. Como é que escreve? Qual? Desculpa. Como é que escreve aquela questão que você colocou? Você sabia disso? Aí depois a gente entra nessa questão. Ah, Se sim. Tá. Iatrogenia, você quer dizer? isso, Ah, tá. Bom, em relação à perícia médica, se é ético ou não é ético, é ser complicado. a distância, né? Perícia médica à distância. Karina, entra na discussão da telemedicina, entendeu? É uma ferramenta que existe para nos ajudar. Ela não pode ser vista, talvez o medo de muitos de nós profissionais, é, de uma maneira abrupta, ela substituir a prática profissional. A É o que gente ele não pode coloca aqui. ser, Ele coloca aqui, a gente não pode ser nem totalmente aberto, nem totalmente fechado a uma nova tecnologia. certo? Então, por exemplo, ensino à distância. Nós vimos como professores que a ferramenta tem muitas vantagens, mas ainda tem muitas limitações. Então, achar Exato. que a telemedicina vai substituir a prática tradicional é muito perigosa essa fala. Eu volto a dizer, nós somos seres tão complexos para simplificar tudo assim de uma hora para outra é muito difícil. Ele colocou aqui, ó, o CNJ determinou e o Conselho Federal de Medicina disse ser contra a ética médica. Quer dizer, a gente já está aí com dois posicionamentos. É interessante essa questão, e aí você falou assim, ah, você que é advogado. Eu não sou advogada, hein, gente? Eu falo sempre Desculpa, isso. você já me Eu sou, corrigiu. eu sou professora, eu sou formada em Direito, mas eu optei pela carreira acadêmica e como pesquisadora eu espero estar contribuindo bastante. Mas ele coloca essa questão e uma outra questão também que foi pontuada, e Antônio, se você tiver alguma outra questão, você pode colocar, foi a questão de como controlar, e a gente já vai para a questão da ansiedade, como controlar a ansiedade. Então, antes de você falar da ansiedade, eu queria que você só dissesse para a Márcia, que perguntou como é que se escreve, que ela quer Não, é saber. simples. Professor que é fácil, né, falar isso. Iatrogenia. É só lembrar do E a, psiquiatra. Psiquiatra trata doenças, no sentido tradução literal, doenças da alma, né, doenças mentais. Pediatra trata de crianças. Geriatra trata de idosos. E ok, genia é gênese, né? Origem, né? Iatrogenia significa que a origem está no tratamento, na intervenção que você fez. É o caso da ah, bacana. cloroquina.
que é Ah, outra discussão. não Vou vamos nem falar de falar. cloroquina, não, por favor, pelo menos não agora. O É, João do Pulmão, ele coloca aqui o João confinamento. Antônio, meu prestimado professor de pneumo, Olha que bacana, obrigada pela participação. Ele coloca, que como você honra. disse, saúde e economia são indissociáveis. O que você acha do isolamento vertical? Tem um pouco a ver com o que a Fátima colocou anteriormente, que ela está tratando, por exemplo, a ansiedade dela, fazendo meditação, que está ajudando muito, mas e esse isolamento vertical? É uma questão muito polêmica, e eu sei que enquanto geriatra você tem um posicionamento, então se você quiser colocar e colocar o povo para pensar aí, vai ser ótimo. Nossa, cara, não é uma pena que a gente tem tão pouco tempo, né? É A gente tanta tem coisa. 18 minutos Pois é. agora. Bom, isolamento vertical. Eu, Galeno, penso que não funciona. Primeiro, porque Ok, a gente já assistiu alguns modelos fora daqui, na Inglaterra, não deu certo. certo. Acho que na Suécia, eu não tenho certeza, e no Japão, não sei se fizeram isso, ou se fizeram só um isolamento social controlado. Infelizmente, Uhum. não tem jeito. O vírus é de uma transmissão assim assustadora. Na verdade, é igual a gripe. Eu fico me policiando que eu tenho o hábito de ficar coçando meu nariz. E eu ainda usando máscara cirúrgica no meu trabalho, é pior ainda. Então, um simples coçar do nariz inocente, sem eu usar o álcool gel, eu já estou no risco. É muito difícil. Isolamento vertical é É. ruim porque, assim, todas as pessoas, na minha opinião, são de risco. Você pode contrair a doença e mesmo você tendo uma boa saúde, como a gente viu, infelizmente, várias pessoas jovens morrendo, se fosse uma doença só de pessoas idosas, a gente até poderia pensar na possibilidade, sabendo daqueles efeitos deletérios que a gente comentou aqui, né, Karina? Exato. Agora, não tem como. E é engraçado, Karina, que toda vez que tem alguma epidemia, sempre vem esse conflito de ideias, que eu acho que é importante. Eu não Sem desqualifico quem dúvida. pensa da isolamento vertical, não. Pode ser que em algum momento ele seja válido. Não penso agora. É igual o caso da AIDS. A AIDS primeiro foi colocado grupo de risco, depois passou a ser situação de risco, agora é comportamento de risco. Ou seja, qualquer um de nós pode ter essa doença. Qualquer um de nós, no caso do Covid-19, pode desenvolver complicação e até morrer. Então, Exatamente. restringir um grupo de pessoas, eu entendo que a ideia é fazer uma imunidade gradativa, mas a gente está vendo que o comportamento da transmissão do vírus ela é extremamente rápida. Não dá É tudo tempo. diferente, é diferente de tudo que a gente já viu, né, Galeno? Diferente. O Meroveu coloca aqui a questão do problema da lotação não é do coronavírus e da falta de investimento, tem a ver com o que você falou, a necessidade de Uhum. investimento em saúde, deram preferência por construção de estádios de hospitais, enquanto a necessidade latente era por hospitais, quer dizer, a gente está vendo aí uma cena que nos choca muito, porque em muitos lugares, como aqui no Rio, uma referência que é o Maracanã e a gente já não estava podendo mesmo fazer caminhada, mas ao redor do Maracanã tem uma pista de atletismo, porque tem um complexo e eles fizeram um hospital ali do lado para poder atender os pacientes com Covid, com muitas vagas e ainda não totalmente aberto. Hoje é que teve abertura Uhum. total das vagas. E aquele espaço ali, você enquanto médico, você sabe disso muito melhor do que eu, o quanto vai ser o complicador para as pessoas que moram ali depois, quando as coisas começarem a retomar, como é que vai ser isso? A gente sabe que vai ser uma questão do lado do estádio que custou milhões, enfim, é um ponto que as pessoas estão colocando muito. A Patrícia Lora aplicar o bom senso, fantástico. Nossa amiga. A Francelina aqui já colocou como é que escreve, Márcia, já está aqui, ó. O Cristiano Ceruti coloca que consigo contornar a ansiedade do estresse causado pelo coronavírus com boa leitura. Tem muita gente fazendo isso. Eu já estou no 8º curso já de certificação nesse período de pandemia. O brasileiro ainda não sabe o que é o hábito da leitura, que enriquece em todos os sentidos. A Márcia agradece aqui você ter esclarecido. Antônio volta na questão. Imagine uma pessoa requerer judicialmente sua aposentadoria por invalidez, o juiz determina a perícia, e essa, de acordo com o CNJ, deverá ser à distância. Os peritos em São Paulo, eles não estão fazendo. Então, ele está pontuando uma coisa a mais para a gente pensar, né? Você que está Eu em acho Minas, de que repente é outra realidade. Uhum.
O Halil Ghazali, que eu acredito que quem é meu seguidor conhece, os novos talvez não, mas também é um cara especialista em cybersecurity, vai estar com a gente aí numa das lives falando sobre segurança, e hoje estão construindo hospital dentro do estádio. O Antônio faz um outro questionamento aqui. Qual é a sua opinião sobre atividade física para controlar a ansiedade e para o bem-estar mental neste momento? Que era o nosso próximo Nossa, tópico. Obrigada, Antônio, já antecipou. é. Ó, Karina, duas coisas importantes. Nós brasileiros, nós temos várias qualidades, várias. Mas nós brasileiros, a gente precisa saber pensar coletivamente. Exato. Falta para nós brasileiros. Isso eu falo sempre. A gente que viaja para outros lugares tenta entender por que que determinado país funciona melhor do que outros, né? Por que que aquele Exato. país funciona melhor do que o nosso? Ué, mas eu gosto de falar português, eu gosto da comida, eu gosto da cultura daqui, eu gosto do futebol, do samba, etc e tal. Mas por que que aqui não pode ser tão bom quanto outros lugares que a gente conhece? E uma das coisas que eu aponto é sentimento de coletividade. Aqui no Brasil ainda precisa acontecer Exatamente. isso. Nós não é que somos egoístas, não. O brasileiro é solidário, como é próprio do ser humano. Isso aí é um princípio básico da sobrevivência. Você ajuda os outros em um momento de tragédia. Isso é normal aqui, tá? Isso é normal do ser humano, não é próprio do brasileiro. O que a gente precisa pensar com coletividade é assim, não jogar o problema para os outros, assumir que o problema pode ser nosso. Eu vou só dar um Perfeito. exemplo rápido aqui, a questão da vacinação. A gente assistiu há pouco tempo a questão da febre amarela. Gente, sempre teve vacina de febre amarela nos postos de saúde, é gratuito. Faça aqui Exato. uma propaganda, né? Se você tem menos de 60 anos, vacine-se logo para a febre amarela, porque depois de 60 anos, o risco de reação à vacina é pequeno, mas existe. Então Exato. você e é dose única para o resto da sua vida. O que que aconteceu naquela época? As pessoas não tinham cultura de vacina. Eu tenho o hábito de perguntar toda vez no consultório: o senhor trouxe seu cartão de vacina? Não, mas eu já vacinei. Eu preciso ver seu cartão de vacina. Não, mas eu já vacinei. Aí eu vejo o cartão de vacina está incompleto. Quando chegou a questão da febre amarela, o que aconteceu? Todo mundo foi correndo para o posto de saúde. Teve gente querendo derrubar a porta. Porque não dá tempo. O sistema É, de saúde ele colapsou nesse momento. A não gente dá, precisa não ter o dá. quê? Atenção preventiva. Falando em Exato. atenção preventiva, respondendo a outra pergunta, quais seriam técnicas antitensão, né? Você tem que contrapor esse estresse. Então, você tem que contrarregular o estresse diminuindo a carga de catecolamina, diminuindo a carga de cortisol. O que que você faz? Atividade física. Atividade física, Karina, é a base da nossa saúde. Não adianta você ter uma Fantástico. dieta equilibrada, não adianta você se hidratar se você não tem uma atividade física regular. E pode ser feita atividade física até dentro de casa, a gente sabe disso, né? Isso é assunto também para outra live, atividade física, É, com certeza. Vamos pedir né? para você voltar, porque já tem um monte de Atividade gente dentro fazendo do uma. contexto do envelhecimento. E aí eu tenho meus Isso. amigos aqui, ó, fisioterapeutas, educadores físicos, a galera que está entrando aqui, o Rodrigo, amigos meus de outras áreas, também tem toda a expertise para falar sobre isso. Atividade física é fundamental. Mesmo que você esteja aqui trabalhando em domicílio, home office, no computador, a cada meia hora, levanta, fica uns dois É, eu minutos, coloquei dá uma até um caminhada. alarmezinho. Isso aí. Exato. Isso é medida de saúde, é comprovado. Para evitar É, o quê? A inércia, né, prolongada. Outra coisa, meditação que foi falada. Meditação tem evidência científica, sim, que diminui o estresse. É o momento em que você esvazia a mente, você se organizar. É quase um exato. processo do sono, né? O sono é necessário também para isso, para É, fazer exatamente. uma faxina. Exatamente. Cantar, como tem nossos amigos que cantam, assim, gente, canta. Ah, mas desafina? Não é o problema. Você A vai nossa cantar. cantora, inclusive, está aqui hoje, está assistindo a Francelina, nossa gente. cantora, ela canta com a alma. Ela é uma excelente Gente, para profissional e canta com a alma. quem não está entendendo, a Francelina é uma amiga nossa, assim como a Tati, É. Paulo Filho, a gente tem um grupo de teatro da época da Patrícia adolescência, Massuel. a Patrícia, Marsuel, e a Francelina todo dia nos acalenta o coração com as músicas que ela vai cantando, acordando 4 horas da manhã para ir trabalhar todo dia. Então É. ela vem com essas músicas maravilhosas. E dentro dessa questão, é,
Você coloca muito bem a atividade física, a Tati é uma defensora, nossa maratonista do grupo, essa questão da atividade física, o quanto isso é importante, mas tem outras questões, você colocou, a questão da meditação é muito importante, a questão da leitura, o Cristiano pontuou muito bem, ocupar a mente, então Fazer além arte. disso, exatamente, cantar, e além disso tudo, você ter esse exercício laboral, ou seja, você está no seu ambiente de trabalho, tem muita gente, eu tenho recebido muita denúncia de excesso de horas trabalhadas, a gente está tendo muitos casos de assédio moral, nós vamos ter, inclusive, uma discussão sobre isso. Aliás, já deixo convidado o pessoal aqui, a gente tem a Flávia que está aqui com a gente hoje do Fala Trabalhista. Nós vamos ter uma live segunda-feira, às 5 horas, no Fala Trabalhista, depois eu vou colocar nas minhas redes, sobre assédio moral e burnout. Ela gentilmente me convidou para fazer essa live. Nós vamos estar discutindo esse tema lá no perfil da Flávia, falando um pouco sobre essa questão, porque as pessoas estão começando a ficar ensandecidas, as crises são muito intensas e, assim, a gente precisa, a Patrícia até colocou, não é só pensar no depois, é pensar no agora. Realmente, Patrícia, a gente está tendo esse movimento, assim, o nosso movimento na atualidade é pensar o hoje. Eu costumo dizer sempre aqui em casa, a gente pensa um dia de cada vez. Não vamos pensar a semana que vem, não, porque a palavra planejamento, ela ainda continua existindo na nossa vida. Mas do ponto de vista corporativo e do ponto de vista pessoal, a palavra planejamento ela vai mudar de configuração. A gente não vai mais fazer planejamento a longo prazo, a gente vai fazer planejamento a curto prazo. E você exemplificou muito isso com a questão de conhecer outras culturas e saber como isso funciona em outros lugares. Eu, por exemplo, já estive no Japão, e fiquei muito impressionada, e lá eu tive a oportunidade de adquirir os hábitos que hoje fazem parte dos nossos hábitos, né? Lá no Japão todo mundo anda de máscara, a maioria da população anda de máscara, você não pode ter aglomeração em determinados ambientes, é um lado da calçada, está escrito no chão, é o lado do metrô, está escrito no chão, é o lado da escada rolante. Álcool em gel lá é coisa assim super comum, todo mundo anda, tanto que o meu vidrinho de álcool em gel que eu adquiri para começar a viajar foi lá, porque eu vi que todo mundo usava, então eu falei, eu também vou comprar, porque eu estou vendo que é uma coisa normal. E a gente vai ter essa mudança significativa não só na questão da configuração da nossa ansiedade, mas também do aumento de imunidade, como vai fazer, também como vai ser a nossa relação de trabalho, enfim, tudo mudou. E aqui tem uma participação do Cristiano, ele colocando aqui a palavra do depois, né, em relação à cultura da vacina, o brasileiro deixa tudo para depois, a gente coloca aqui agora, né, esse exemplo. Quer dizer, é uma questão contracultural no primeiro momento, a gente vai encontrar uma cultura que tem que ser instituída, e vem a pandemia e vem casos como esse que são traumáticos e mudam de uma hora para outra. Mas aí tem uma coisa, Karina, a gente falou de defeito nosso brasileiro, né? Exato. A falta de coletividade, coisa que o japonês tem, né? A falta de planejamento, coisa que o canadense, alguns europeus têm. Mas a gente tem também uma coisa que faz bem para a saúde. É uma tática anti-tensão que é rir. O brasileiro sem dúvida. Muito. O brasileiro zoeiro, o brasileiro... Isso é científico, tá? O que faz mal... Exatamente. Às vezes eu falo com a pessoa assim, gente, o que faz mal é tristeza. Tristeza faz muito mal. É claro que a gente vai ficar triste diante de certas situações. Isso é uma reação normal. Certo? É uma reação normal. E o sofrimento ele tem que ser entendido só como aprendizado. Exato. Acabou aquele momento, não, aprendi, não vou fazer mais, vou fazer diferente, vou fazer melhor. Exato. Mas rir é o melhor remédio. Isso é uma verdade, é médica. Sorria. Encontre com os amigos, faz piada. A gente tem os nossos amigos, né, Paulo Filho? Faz palhaçada, faz piada. Isso é bom demais. A gente só não sofre mais aqui. Por que o brasileiro é forte, né? Por que somos pessoas resilientes? Sim. Um dos motivos da nossa resiliência é a capacidade que a gente tem de rir de nós mesmos. A gente pega muito exemplo do Nordeste, né? Nordestino é sobretudo um forte, porque de tanta diversidade ele consegue ser bem-humorado e se sai bem, né? Eu sou uma paulista que tenho sangue nordestino, sou filha de pais nordestinos com muito orgulho. Isso que você falou é a mais pura verdade. Um maranhense e uma paraibana.
Show de Exatamente. bola. A Rosângela colocou aqui dos aplicativos, a gente está vendo muito essa questão dos aplicativos que o pessoal está usando para meditação, para fazer atividade física, isso tem auxiliado bastante. A Uhum. Patrícia coloca aqui para a gente também uma questão importante. Meu sonho é que as empresas levem conhecimento aos seus colaboradores acerca da saúde mental, da ruptura do preconceito em busca de ajuda, pois muitos ainda temem ser taxados de loucos, foi o que a gente falou, né? A mesma coisa acontece na geriatria, muitas vezes a pessoa não Uhum. procura achando que é coisa de gente que tem que ter uma determinada idade. O Antônio coloca aqui, a religiosidade ajuda na saúde mental? A gente tem alguma evidência científica? Você tem conhecimento disso? Tem. Assim, eu não vou saber citar estudos para vocês aqui, mas se você achar no Doutor Google religiosidade, espiritualidade e saúde, tem muita coisa. É, né? Com Eu, certeza, a religiosidade não pode ser vista como uma obrigação. Você não é obrigado a ter uma religião. A sim, religiosidade ela tem que ser vista como uma ferramenta para o seu bem-estar, né? Para te deixar mais sereno, para diminuir o seu estresse, exato. né? Então, por exemplo, você Uma é da, ateu, isso não te faz pior nem melhor do que eu que sou católico. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz teologia, eu fiz a faculdade de Direito numa universidade católica. Então tinha a Uhum. Flávia aí, é testemunha, minha colega, a Gláucia também, que deve estar nos assistindo, tem bastante gente aí da turma. Eu fiz o curso e aí eu descobri que a religiosidade não era necessariamente uma relação com a religião em si. Eu até então não sabia essa diferença. Então, quando ele coloca essa religiosidade, sim, ajuda. Eu já li vários estudos análises científicas que comprovam, inclusive muitas pessoas que se curam de determinadas doenças porque elas têm uma fé inabalável. E você coloca essa coisa do ser ateu. Eu uma vez ouvi de uma pessoa que eu conheço que é ateu, e ele falou assim: o fato de eu ser ateu não significa que eu não acredito em determinadas coisas. Graças a Deus, ainda completou no final É, com isso. graças a Deus. Então assim, rir é bom, é bastante importante, a gente encontrar os amigos. O Cristiano coloca que tô feito, minha seriedade sempre foi acompanhada de sorrisos e gargalhadas, é verdade. A Flávia coloca aqui, ela está colocando que a gente fez direito canônico. Lembro, Flávia, lembro quando a gente ficou preso na sala de aula e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros também, me lembro dessa cena. Fátima, Então, obrigado pela assim, participação também, que eu vi no a comentário Tati aqui. coloca, a Tati coloca um pouco sobre essa questão do burnout. A gente vai falar sobre isso, ó, segunda-feira, 5 horas, no Fala Trabalhista, hein, gente? Vamos lá para a Uhum. gente poder ouvir um pouco sobre essa questão. A Fátima coloca, Karine, doutor Galeno, muito obrigado pela ótima e produtiva conversa. Gente, eu falei isso na semana passada, a gente está chegando no final. A minha experiência enquanto professora, enquanto palestrante e pesquisadora, é sempre buscar trazer para vocês conteúdo de qualidade. Eu comecei com as lives um pouco a pedido das pessoas que me seguem, conhecem o meu trabalho, já foram as minhas palestras, já fizeram curso comigo, tem muita gente aqui que já teve oportunidade. E eu decidi fazer as lives justamente para que a gente pudesse bater papos. Então, a gente teve a primeira live que foi sobre soft skills, a importância da questão do comportamento dentro desse novo cenário que a gente está vivendo. Na semana passada, a gente falou sobre trabalho remoto, quanto isso tem mudado a vida das pessoas, e é um cenário que a gente percebe claramente que não vai voltar. Muitas empresas vão ficar com trabalho remoto. Eu até escutei uma frase muito interessante dizendo que quem emagreceu não quer engordar de novo. Essa semana a gente está falando sobre saúde mental e na semana que vem a gente vai estar falando sobre compliance, com uma Hum. especialista no assunto que vai falar sobre essa questão da ética dentro dos ambientes corporativos, que é a Daniele, que está aqui nos assistindo também. Galeno, para finalizar, que faltam 20 segundinhos aqui do meu... Eu não gosto que corte os meus convidados, então fala aí, nesses últimos 10 segundinhos, qual é a tua dica de ouro para uma saúde mental, assim, ó, bacana para esse pessoal que está nos assistindo. Dica de E ouro: muito, e viva muito o. obrigada, muito obrigada. Beijo pra você. Viva o presente. Quem vive só de passado deprime. Quem vive só de futuro estressa. Viva o presente. Esse é o segredo. Falta dinheiro, você tem amigos. Você conta com a providência divina para quem acredita e conta com os amigos para quem não acredita em Deus. Vamos tentar simplificar as Exatamente. coisas. Vamos viver o presente agora. Esse presente foi maravilhoso. Com certeza. Galeno, olha, foi um presente você estar aqui conosco, eu quero te Presente. agradecer.
Quero agradecer pela nossa amizade, pelos anos que você tem enquanto profissional, você é um cara que eu super admiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá faltando 28 segundos, então não tem problema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim no direct, que eu passo para o Galeno com o maior prazer. Ele vai ter um imenso prazer em atender vocês. E sexta-feira que vem, gente, 8h30, estamos juntos na live falando sobre compliance. Todos os temas são escolhidos para atender você. Gente,